trabalhando também, mas o que o Grêmio acha que é importante, você já encaminhou lá para o Rio Grande do Sul? Sim, nós estamos com um núcleo de captação do Grêmio há 3 anos aqui na Paraíba. O Grêmio tem 15 núcleos espalhados no Brasil e nós representamos o clube aqui no estado. E nós temos um raio de atuação a nível estadual, captando atletas para o Grêmio. E, além disso, nós temos um núcleo de desenvolvimento desses talentos que, porventura, tem um potencial, mas ainda precisam ser lapidados. Então, a gente tem esses 2 trabalhos. Quando o Grêmio solicita a alguém um talento ou uma carência dentro do plantel, né, da base, a gente sai em campo procurando ou verifica se nós temos nas nossas categorias de base. E assim acontece a ida a Porto Alegre e depois, na sequência, vai se tendo todo esse trabalho de lapidação, né? E você já encaminhou, já fez indicações? Já, temos 2 atletas que estão indo agora em janeiro para Porto Alegre. Um está sendo contratado em março, da nossa categoria sub-15. E temos a Júlia Gurgel, que é uma menina. A Júlia, acho que tem até foto aí, né? A Dinei tem até foto aí. Que ela foi captada, né, no núcleo. A Júlia faz parte do sub-17. Agora, esse ano, tem uma transição para o sub-20. Então, a gente atua tanto no masculino como no feminino. E essa captação tem sido bem interessante, porque as prefeituras do interior acabam nos convidando. E acaba, além de ser um trabalho, né, de captação, também é um trabalho dentro das prefeituras, né? Que se torna um evento para a cidade e uma oportunização dessas crianças. Bacana. Que estão lá, muitas vezes, sem aquela oportunidade. E a gente faz isso, né? Então tem o trabalho permanente de desenvolvimento dos nossos atletas, das nossas categorias de base. E quando o Grêmio solicita, ou quando a gente destaca alguém nessas idas para o interior, a gente tem a liberdade de levar para Porto Alegre e fazer as avaliações. Que bacana. Devidas. E mudar a história desses meninos ou dessas meninas no futebol. Bacana. Esse aí já... Consegue identificar essa foto aí? Essa é a nossa equipe sub-15 que está indo para a final do Campeonato Paraibano. A gente está em busca do bicampeonato do sub-15 de futsal, porque esse trabalho é integrado, futebol e campo. A gente faz uma transição do futebol e do campo, uma vez que nós somos filiados, né, na Federação Paraibana de Futsal e de campo, através de um clube aqui filiado, né? Então a gente tem o trabalho ancorado com o núcleo de captação, e aí onde que as crianças, esses adolescentes, eles vão tendo esse desenvolvimento dentro da competição, e aí as lapidações todas. Essa equipe está indo para o campeonato, para a final do Paraibano, sub-15. É uma equipe que está buscando o bicampeonato, e esse ano nós representamos a Paraíba na Taça Brasil. Que bacana. Fomos o 6º melhor do Brasil. E daí vão surgindo os craques das próximas Copas, né? Bom, obrigado, Rogério, pela sua presença aqui. Vamos conversar sobre tudo ainda mais. Fechando esse timaço aqui, a gente tá com 2 professores, mas acho que talvez nem União, nem Rogério vão discordar disso. 3 professores. Hã? 3. Não, calma, deixa eu terminar. Deixa eu terminar o segundo tempo, eu ia dizer aqui, tá com 2 professores, mas tem um que é um mestre. Não. Tem um que é um mestre, porque na hora de... olha, para memória do futebol, dificilmente a União e o próprio Rogério vão dizer, não, a gente recorre ao Google Stefano Vanderlei, porque esse homem é um Google do futebol. Stefano Vanderlei, jovem, poliglota, italiano, e acertou tudo até agora. Já veio para os programas aqui no começo dos jogos da Copa, eu perguntava e ele dizia, vai ser 2-0, vai ser 1-0, vai ser... Pelo amor de Deus. Stefano, muito boa noite, obrigado pela presença. Satisfação é toda minha, Luiz Torres, estar aqui mais uma vez. E ao lado também de 2 grandes amigos, 2 pessoas que eu já convivi no lado profissional também, o Velhinho e o professor Leão. Eu costumo dizer que eu convivi tanto com essas pessoas que terminei me formando em educação física também, além de jornalismo. Você tá na área, literalmente, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma satisfação a gente... Você abrir esse espaço para o futebol. Bom, eu acho que a última vez que você abriu esse espaço para o futebol foi em 2011, naquela polêmica a Federação Paraibana de Futebol, sessão especial na Assembleia contra a presidenta da época. Era uma discussão especial, que era uma discussão até na política, exatamente, né? Envolveu, é verdade. Até na política. Hoje a gente dá uma driblada na política para falar de futebol, tá todo mundo falando, tá todo mundo feliz, né, com o resultado de hoje, ou não? Vamos começar aqui. Vocês estão satisfeitos e felizes com o que viram hoje?
à tarde contra a Coreia ou não? Eu sou um dos maiores críticos da seleção brasileira de futebol. Porque eu acho que a seleção brasileira de futebol, ela virou um balcão de negócio. Eu não entendo a gente não ter o Matheus Cunha, que durante 2 anos ele foi contratado de manhã, de tarde e de noite, quer dizer, praticamente dormia. Só não fazia dormir na mesma cama de Tite. Mas a gente tinha um paraibano. Então, quem não se lembra o Mazinho na seleção brasileira? Quem não se lembra o momento que Hulk passou pela seleção brasileira? Então, eu acho que houve uma injustiça muito grande. O cara ali se viu durante 2 anos, porque o jogador não estava numa excelente performance e levou um cabeça de bagre, um ex-atleta chamado de bom, que ele só tem o nome de Jesus, é Gabriel de Jesus, que foi fazer turismo. Prova tanto que desmantelou o joelho, né, e acompanha outro colega seu, e terminou sendo dispensado. Eu acho que o goleiro Cássio, do Corinthians, merecia uma oportunidade, já que convocou 3 goleiros. Pela sua história, está encerrando praticamente a sua carreira, merecia. E eu lhe digo com toda sinceridade, vê os meninos fracos que tem no ataque da seleção brasileira em certo momento, que o Brasil tem um time titular, mas o time reserva é aquele que perdeu para o do Camarão. Então, é o segundo quadro. Parece que no tempo que eu joguei no Santa Fé de Arara. O primeiro quadro correspondia e o segundo quadro levava de 8, de 10 ou de 15. Mas você não ficou satisfeito nem com hoje? Não, hoje eu fiquei. Porque foi o primeiro quadro. E outra coisa, teve a volta do cara que eu mais critiquei na minha vida, que os dois já sabem aqui, que era o Neymar, o menino Neymar, o abestalhado Neymar. Entendeu? Que deu vontade de dizer, Neymar, compra um 5 anos pra você dar exibição e brincar. Entendeu? Então, em certos momentos, que o Neymar chega até a irritar você. Mas eu vi que o ataque do Brasil só funciona com o Neymar. Então, hoje, eu, sinceramente, finalmente, fiquei muito satisfeito. O Pombo ficou naquele último jogo, no penúltimo jogo, em cima do galho, praticamente se escondeu, mas hoje ele desceu do galho e teve uma boa participação na partida. Stefano, Rogério, por favor, dirijam se for o caso. Não, o seguinte, Luiz, eu acho o seguinte, a questão de Neymar, foi claro que o Brasil precisa de Neymar para buscar esse hexa. Competição de tiro curto como a Copa do Mundo. Coreia não tem tanta expressão, mas, meu amigo, numas oitavas de final, classificar folgado, você ir pro intervalo, já dizendo assim... Faz bem. Exatamente, faz bem demais. Ô, Stefano, só para lembrar, a Coreia, qual foi o desempenho da Coreia na primeira fase? Porque às vezes a gente acha que ele ganhou da Coreia, mas a Coreia, para estar ali, ganhou de alguém, né? Portugal. A Coreia ganhou de Portugal na primeira fase. É verdade. Uma Coreia que, há 20 anos, quando o Brasil foi penta, eliminou nada mais, nada menos do que a Itália. Eliminou a Espanha. É um time que gosta de surpreender na Copa, exatamente. É time... Você vê o segundo tempo, a Coreia conseguiu envolver, porque o Brasil... Claro que botou o pé no freio, estava administrando o resultado, mas você viu que a Coreia começou a se soltar. Agora, a gente falou da camisa do professor União. Sim. E também está vendo aí... Você sabe por que tem o número 62? Não, é... Porque foi o primeiro título mundial do Santos quando ganhou do Benfica no Mundial de Clubes. Ah, não é por causa da Copa? Não, foi porque o Santos foi campeão mundial a primeira vez em 62. Em 63 foi contra o Milan da Itália. Aí a gente viu aí a camisa do Grêmio do professor Rogério, e aí a sua camisa bonita. Essa camisa é o quê? Da Holanda, né? Da Holanda, do passeio da Holanda. Em homenagem ao grande craque do passado, Van Basten, que foi um dos melhores atacantes da história do futebol italiano. Porque ele era holandês, mas jogava no Milan da Itália. Lula, você precisa um dia pegar a sua equipe e ir fazer uma visita à Esther para ver a coleção. É um museu. Ninguém na Paraíba tem a coleção de camisas. Thaís Aureliano viu a coleção lá. Bonita camisa. Aí eu só abri uma janela para perguntar. É uma previsão essa camisa é uma previsão de que eu ia perguntar exatamente isso, professor. Quer dizer, todos os times grandes ou tradicionais estão fazendo o seu dever de casa nas oitavas. A Holanda fez seu dever de casa, a Argentina fez seu dever de casa, quem mais? A França fez um belíssimo dever de casa e o Brasil, graças a Deus, também fez 8. E podemos ser mais além, a Croácia também. Porque a Croácia tirou, tecnicamente falando, é melhor do que o Japão. E eliminou o Japão. E foi a vice-campeã mundial. Atual vice-campeã. Mas aí eu vou fazer a pergunta do professor. Você está sinalizando alguma coisa com a Holanda aí? Não, de forma nenhuma. Isso é apenas uma homenagem a um time, a história do futebol da Holanda, que, por incrível que pareça, né? Jogou 3 finais de Copa, as 3 perderam, né? Perdeu, melhor dizendo. 74, 78 e 2010. É mais uma homenagem.
hoje, 98 foi o primeiro Copa da Croácia, né? Foi depois que a Iugoslávia E foi depois desmembrada. separou. E o Japão também, né? Foi a primeira Copa do Japão. Foi. E é uma coisa interessante, o desenvolvimento dessas duas seleções ao longo desse pequeno período, né, de espaço. Porque a Croácia tem a atual vice-campeã mundial, né? A Croácia já vem de uma escola da Iugoslávia. Da Iugoslávia, que já tinha tradição, né? Exatamente. E como o professor Stefano me ensinou, foi o único time da Iugoslávia que saiu e se arrumou bem. Foi, verdade. Porque os O outros resto não. desmantelou-se. O resto Agora, desmantelou. é uma O pena, resto né? não tinha tanto. O Stefan, uma pena que nessa Copa do Mundo a gente vê uma Alemanha, né? Passar o que a seleção da Alemanha, porque os caras falam às vezes que o time da Europa é aquele futebol muito brucutu, futebol muito truncado, né? Você vê, tem certas horas que a seleção brasileira, taticamente, quer imitar, até nas marcações, os times europeus. É quando o time do Brasil fica como aquele futebol que apresentou contra a Suíça. Então o futebol brasileiro tem que jogar como jogou hoje. Jogar no ataque, jogar para frente. Não querer imitar o futebol europeu como foi aquele Brasil e Suíça. Mas Sabe por quê? vai lá, Stefano. Quem elimina o Brasil, na outra Copa, se dá mal. A Itália em 82 eliminou o Brasil, em 86 saiu cedo. 86 a França eliminou o Brasil, em 90 ficou fora da Copa. 90 a Argentina eliminou o Brasil, em 94 aquele escândalo de Maradona, a Argentina saiu cedo. Em 98 a França foi campeã em cima do Brasil, depois em 2002 a França saiu na primeira fase. Brasil campeão. Pelo E o Brasil amor de campeão. Deus, esse homem é um- 2006 a França eliminou o Brasil, gol de Thierry Henry. 2010 a França saiu na primeira fase. Aí em 2010 a Holanda eliminou o Brasil. Tudo bem, o Brasil conseguiu, a Holanda foi terceiro lugar no Brasil. Mas a Alemanha ganhou de 7 do Brasil. Na Copa da Rússia foi eliminada na primeira fase. E este ano a Alemanha não está mais na Copa porque a Espanha ganhou de 7-0 da Costa Rica. Se não fosse esse 7-0, a Alemanha estava na... E a Bélgica também se prejudicou. A Bélgica eliminou o Brasil em 2018 e saiu cedo agora. Olha, tem que levar Stefano para dizer isso para o Brasil agora, quando ele for jogar com a Croácia. E com os times... Sabe uma das coisas, Lula, que me aborrece? Eu não gosto muito do oba-oba, eu sou mais exigente em determinado aspecto. Eu vejo aqueles comentaristas do Sport TV, primeiro, numa bancada de 5, 4 são ex-jogadores. Eu sou totalmente contra. Porque um protege o outro. Mas isso é no mundo todo, Não, professor. mas pode ser É no mundo- até debaixo da Você terra. vê que todos Mas os não dá- canais de TV, professor, Sim, são ex-jogadores Mas não é comentando. correto, rapaz. Sim, mas Mas protege não tem como? nada de ilegal não, professor. Não Protege tem de como? ilegal. Mas é uma coisa Pelé era o seguinte- comentarista da Globo, em Sim, 90 e professor, 94. Mas ficou um tempo, por causa. Mas Ronaldo Fenômeno olha, foi comentarista sabe da o que Globo. é? Comentarista tem que ser crítico. O Brasil perdeu, o Brasil perdeu para o Camarões, e o Denilson, que inclusive trabalha na emissora que eu trabalho, o Denilson, né? Todo mundo puto da vida, porque o Brasil perdeu Aí o jogo com ele o Camarões. alisando. E não, ele alisando, porque o jogador, você sabe disso, o jogador protege o outro, rapaz. Eu sou do tempo do comentarista, tipo Fernando Heleno, João Ivan Saldanha. Bezerra, O João nosso Saldanha, Júnior que também dava fez um que não consolo ali, né? engana, professor. Comentarista tem que dizer que não está jogando nada, está enganando sua torcida. Você já ouviu isso? Né? A maioria são protetores. E outra coisa, o pior, muitos deles, e Stefano sempre foi muito educado, por isso que nasceu na Itália, entendeu? Mas muitos deles, entendeu como é que é? Muitos deles são empresários. Tem um deles que é empresário de 2 jogadores e está de comentarista numa grande rede de televisão aí. E é um empresário. Você acha que o produto dele vai botar defeito? Olha, o Brasil perdeu de 1-0. Aí, seu Denilson, o que é que você acha? De fulano e tal. Ou aí a repórter com o cara lá no jogo, né? E o Brasil, naquele jogo, que não jogou nada, ganhou da Suíça aqui, com a água aqui pelo nariz. Aí, só qual foi a pergunta? Olha, o Denilson quer saber de você, se você está satisfeito no time da Europa. Desviou a conversa e virou um negócio de Essa marketing. pressão que você está dizendo aí, e das marcas também influencia nessa história? Não, e outra coisa, quem é o diretor técnico da seleção brasileira? Juninho Paulista. Juninho Paulista. Você sabe de quem ele é empresário? Do jogador que entrou no lugar de Gabigol. De Martinelli. É esse tipo, essas Mas coisas. sempre teve isso, professor. Sim, mas rapaz, não entendi não. Você Pô, vê, Giovani- Lampião passou a vida todinha matando os outros, era bacana. Lazzaroni não levou o Giovani para a Copa de 90, cracaço do Vasco, só porque ele foi jogar no Bolonha da Itália.
Só por isso. E ele deu declaração. Mas é esse Só tipo levava de quem coisa, era do eixo Rio-São mas Paulo. você não pode concordar Agora com deixa eu perguntar uma coisa para vocês e começar até pelo professor Rogério. Quem não entende, assim, quem acompanha futebol, mas não entende muito tal, fica ali naquela variação, viu o primeiro jogo do Brasil, eita, vai ser hexa. Aí viu o segundo, vai ser hexa. Aí viu o terceiro, não vai ser mais. Aí viu agora, vai ser. Fica nesse negócio de vai e não vai. Na leitura de vocês, que vem além do placar dos jogos, vê a consistência mesmo da seleção, o Brasil tem, de fato, condições de levar o hexa nessa Copa ou não, professor? Não, eu acredito que sim. Mas a gente não pode esquecer, e aí vem o que o professor da União estava falando, que é um grande negócio. Esse futebol que a gente está presenciando é o grande gancho de toda a cadeia produtiva envolvida dentro desse esporte. E a gente está falando de venda de jogadores, de empresariar jogadores, mas tem material esportivo, tem equipamentos esportivos, tem estádios, tem trabalho, tem transmissão, tem TV, então tem todos os produtos que são vendidos, tem um endosso dos atletas, né, nas propagandas. Então a gente tem que entender que isso é um negócio. Como negócio, ela vai influenciar toda uma sociedade e todas as sociedades, né? Nós somos atores desse cenário todo. Nós trabalhamos porque também sem o dinheiro o futebol não avança. Não anda. E não anda só nesse nível, como também não anda nas nossas atividades, nos nossos eventos, no nosso trabalho aqui, local. Então existe uma influência muito grande. E uma vitória do Brasil seria fundamental para que o nosso esporte local se desenvolva. Agora, o Brasil, existe um reflexo, né? Se o Brasil for campeão, que tem chance, vai quebrar um tabu. Porque nunca o Brasil foi campeão de uma Copa perdendo algum jogo. Sempre o Brasil foi campeão invicto. E esse ano perdeu para Camarões. Então o Brasil ganhando quebraria vai ser algo inédito para o Brasil e para o futebol mundial. Olha, eu particularmente, eu não entendi aquela história de botar o time reserva no terceiro. É isso mesmo? É uma regra? Porque na minha cabeça, olhando por fora, assim, eu imaginava que você ia usar aquele jogo do Camarões para treinar mais. Ou eu estou errado? Eu não entendi aquilo. Bota os reservas. O que Tite fez, Luiz, correu o risco do Brasil pegar Portugal. Se a Suíça tivesse feito um gol no jogo paralelo lá... O Brasil sairia em segundo. Sai em segundo. Foi arriscado. Foi arriscado demais. Foi arriscado demais. Aí entra o parâmetro do empresário milionário. Aquilo que você disse. E o meu jogador não vai jogar, não? Vamos dizer todos já jogaram, né? Agora todos, inclusive o Alisson. Não, mas é lógico. Olha o Pedro mesmo. Vamos ser sinceros. Você deixar um Gabigol para botar Pedrito dele, depois da expedição. Mas eu sou flamenguista. Mas vamos ser sinceros. Eu gosto. Pedro não tem bola para jogar Mateus na seleção Cunha. brasileira. Matheus Cunha de fora. Você deixar o Matheus Cunha de fora para levar Pedro, mas sabe por quê? Porque o Pedro, vamos dizer, o valor dele é 10 milhões, e quando ele voltar agora, pode ficar certo, para o ano, Pedro, já o Flamengo vai jogar na Europa, e todo mundo ganhou dinheiro. Ganhou o narrador, disse que tem um narrador aí que ganha bem, né? Quando foca, ixi, tá me impressionando. Tem um jabá do tem narrador? Isso também. Tem um narrador que ganha bem, entendeu? Elogiando. Eu já participei de transmissões. Tem histórias. Sem contar os comentarista Sem contar os Santos. Você tem história sobre isso, professor? Eu comentarista também. Entendeu como é que é? Eu já participei de Copa do Nordeste de Futebol de Transmissão. Campeonato Paraibano passamos 2 ou 3 vezes. Tem empresário, quando eu chegava numa determinada... Quando eu estou no hotel em Souza, a gente foi transmitir um jogo para Botafogo e Souza, né? 2 portugueses saíram de Lisboa para ver um jogador. Aí quando eu estou tomando café de manhã, sentou-se aqueles 2. Aí chegou o presidente do Souza, eu disse, meu amigo Aldeone, que não, são os empresários de Souza, que estão aí. De Portugal. De Portugal, para analisar o jogador. Rapaz, olha, aí você fica olhando ali, tu já vai pensar se ali, vamos dizer, uma Sport TV mesmo, uma narração de uma Copa do fulano de tal, o cara, dizendo que o cara foi bem. Rapaz, eu já vi comentarista elogiando o jogador, o cara pegou na bola 2 vezes. Eu tenho uns casos, pegou na bola, olha, as 2 vezes que ele pegou, foi 2 jogadas preciosas. Mudaram de o jogo. gente diferente. Pegou na bola 2 vezes. Agora, sabe qual foi o erro de entrar com reserva, Luiz? Porque a Copa do Mundo também está para se quebrar recordes. O goleiro Alisson não tinha levado nenhum gol até então. Alisson, quem sabe tu bate o recorde de Walter Zenga da Itália em 90, que foram
512 minutos sem levar gol. Mas ele não jogou contra Camarões. Richarlison, briga pela artilharia. Não poderia. Para que deixar na reserva? Entrar com esse time, já pensou-se em 70? Não, tira Tostão, tira Pelé, tira Jairzinho, tira Clodoaldo, tira Brito Piazza e Carlos Alberto Torres, porque já estamos classificados. Eu imaginava que o banco de reservas do Brasil é um banco bom, de qualidade, para você, se precisar. Se Pra precisar. resolver. O banco é para isso. Se precisar, você resolve. É. Mas hoje nós temos um segundo quadro de péssima qualidade. E eu brinco, porque eu estava decorando o nome dos jogadores no primeiro jogo. Quando eu decorei, eu estudando, quando eu decorei, que veio o Camarões com aquele, mudou tudo, eu disse, pronto, me perdi todinho. Tive que voltar a fazer a leitura aí. O Nesse... Belinho, que foi preparador físico já de várias equipes profissionais e tudo, tá, Belinho? Hoje o cara vive no céu, rapaz. Hoje, não é. É massagem de manhã, é massagem de tarde. Vem cá, aí o jogador é academia, é o hotel. A própria tecnologia, né? Seleciona mesmo. A lista de desempenho. A lista de desempenho, o hotel. Olha, uma seleção brasileira só se hospeda em hotel de 5 estrelas. Se tiver 6, é de 6 estrelas. Se tiver de 7, é 7 estrelas. E o cara não aguenta jogar 2 partidas seguidas. Porque estão cansado. Eu nunca vi o cara cansado de ganhar dinheiro. Não, mas aí, professor, é porque está em plena temporada europeia. Uma semana antes de começar a Copa, estava tendo rodada de campeonato inglês, italiano, alemão, enfim, Luiz. Diferentemente, quando a Copa é em junho, julho, que é final de temporada. Acaba a temporada na Europa em maio. Começa uma preparação para a Copa. Agora não. Uma semana depois, Luiz, você está jogando num clube já... Vai direto para a Copa. Eles estão quase no final da primeira parte da temporada. Exatamente, está acabando a primeira janela. A maioria joga aí na Europa. Interessante, né? Isso com o brasileiro, né? Os pobrezinhos, né? Mas eu não vejo isso na França, não vejo isso na Inglaterra. A França Inglaterra. perdeu 6 jogadores. Sim. Cortados. Sim, professor, mas foi cortado, mas estão jogando. Não, mas qual foi a seleção que botou em reserva os doidinhos dos reserva? Foram cortados para o Brasil. A França não botou? Todo o time? O Mbappé não jogou, não. Sim, botou 1, 2, mas todo o time, como o Brasil fez. Esse Giroud, que é o centroavante da França, um dos artilheiros da Copa, ele estava cotado para não ir, porque a França tinha Benzema. Que foi cortado depois. Exatamente. Sabe por quê? Porque Giroud não fez nenhum gol na Copa de 2018. Titular em todos os jogos. Bom, a gente tá falando dos craques aí. Para vocês, quem são e quem podem ser ali os grandes craques aí dessa Copa? É o Mbappé? É o Neymar? É o Cristiano Ronaldo? Enfim, quem é que tá aí para despontar? É o Messi? Né? É o Messi? Quem é que deve ser o nome dessa Copa aí de agora no Catar? E... né, dentro dessa pergunta, eu ainda provoco vocês no sentido, o craque da habilidade, a gente já vem de uma sequência, se pegar de 70 para cá, ou antes, né, de Garrincha, Pelé, aí você vai para a década de 80 com Zico, aí você com Sócrates, aí você vai subindo para pegar Romário, depois você pega Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, e você chega até agora em Neymar. O Brasil está produzindo menos ou mais o craque excepcional, aquele fora da média. Não é o cara que joga bem, graças a Deus, bons jogadores. Mas aquele cara fora da média, o Maradona, o fora da média, o Messi fora da média. Por que a gente está produzindo mais ou está produzindo menos isso? Ou eu estou errado na minha leitura? A sua pergunta, se puderem, né, oportunidade, porque a gente vem questionando muito ao longo desses últimos 3 anos, na captação do talento, a busca desse jogador inteligente, que inclusive eu tenho um amigo e professor que ele fala, tem um livro muito interessante que é Futebol Jogado com Ideias. Aquele jogador que tem as melhores tomadas de decisão, o craque, né? E realmente, se a gente for olhar no Brasil, quem a gente produziu nos últimos anos, além do Neymar, né? O Endrick agora que está surgindo, craque mesmo, diferente. Craque diferente, é o da média, é o que fora da média. Que é acima da média. Nós, se a gente puxar na memória, nos últimos 10, 15 anos, a gente não tem muito. Porque não tem mais propriamente... A proposta do jogador, do time, do futebol... Não tem aquele... quando é que vem um camisa 10 pro meu... Não tem mais aquele clássico camisa 10. Todo mundo tem que atacar, todo mundo tem que defender. O futebol ficou mais compacto. Não é verdade, velhinho? Isso é uma coisa de Europa... Tá mais Europa. Por quê? O jogador sai com 13, 14 anos para a Europa, Luiz.
Entendeu? É por isso que fica essa questão. E outra coisa, o futebol parece futsal, o futebol só sai, tem um toque na bola, 2 toques. Acabou aquele negócio de estar driblando. Aliás, Neymar saiu com 14, 15 anos para a Europa, é porque ele voltou, né? Ele não se adaptou lá e voltou. O Messi Saiu com 13 o do Messi. Barcelona. O futebol atual, ele tem esse jogo de transição que o pessoal está falando muito, né? Os jogos de transição ofensiva, transição defensiva, são essas fases, Compactação. né? Que são esses momentos do jogo, nessa fase ofensiva e defensiva, ele está muito parecido no mundo inteiro. Que essa influência dos portugueses mesmo, dessa teoria, né? Júlio Garganta, que é a teoria que o Mourinho utilizou e difundiu, e depois a Espanha também com o tic-tac. Começou né? primeiro com Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. E no final dos anos 80. Mais defensivo. Exatamente. Né? Muito defensivo. Mas aquelas o futebol linhas defensivas. Isso, é verdade. E as linhas mais próximas, né? E depois o português, ele desenvolveu junto com a Espanha, ele desenvolveu uma metodologia de trabalho que levou a esse futebol que a gente vê hoje. Um futebol muito rápido, muito físico. Exterminando o futebol arte. E o futebol arte. Não tem espaço, não. Agora, deixa eu lhe dizer, preste atenção, só uma coisa. Atentai bem. Pega a defesa do Brasil. Lateral, eu vou para o meu tempo. Lateral direito, lateral esquerdo e 2 zagueiros. Tem alguma coisa de extraordinário? Tudo normal. Depois da era Cafu, que jogou 3 Copas, aliás, 3 finais de Copa, você viu algum lateral direito se consolidar? Maicon jogou uma vez, Daniel Alves jogou mais 2 Copas. Consolidar, Luiz, como aquele cara lateral direito. Que se Começa destaca. aí. Isso. Aí você vai para o meio Posição de campo carente. do Brasil. Tem algum? Agora eu lhe digo, lá fora na Europa, em termos assim de fabricação de craques extraordinários, a Europa está ganhando da gente. Você tem um Cristiano Ronaldo, tem algum brasileiro parecido? Final de carreira, Cristiano Então, Ronaldo. sim, mas nunca ganhou uma uma Copa. história dele. Mas nunca ganhou uma Sim, Copa. e Neymar ganhou? Mas quem sabe agora? É? Pode ser Essa agora. que ele não ganha mesmo. Vamos pra cá. Aí, porque vai, vou o grosso. O grosso vem aí na frente, professor. Qual é o medo de... Faltam 3 Vamos lá. partidas qual pela é o frente. Medo, qual é o maior Mas- medo? Stefano, o maior medo... Não diga agora não. Vamos, a gente vai rapidinho. Professor, o seu maior medo nessa Copa. Professor também, o maior medo aí nessa Copa. Vamos rapidinho pro intervalo comercial. E um minutinho a gente tá de volta aqui.